Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência, né, nossa aula aqui de valuation de múltiplos para tentar precificar uma ação de uma forma um pouco mais simples. Eu falei aqui recentemente, né, do múltiplo preço-lucro, tá? Então a gente pega uma relação aí de valor de mercado versus lucro para tentar entender. Mas nem sempre ela é a mais adequada, né? Ela é a mais ampla que a gente consegue utilizar praticamente, em tudo, mas muitas vezes ela não faz sentido. E quando que ela não faz sentido? Bom, quando a gente começa a olhar para um setor que está crescendo muito, muitas vezes esse setor é alavancado, ou seja, né, ele tem uma dívida alta porque faz sentido ter dívida, já que o retorno da empresa é muito maior do que o retorno da dívida, você começa a acelerar. Certo? Só que isso tem um impacto, tem uma linha de custo financeiro alto e muitas vezes acaba distorcendo o lucro. Então você não consegue olhar para o lucro. Muitas vezes o lucro não existe, é prejuízo, a empresa está focada em crescer. E aí, como é que você faz, né? Bom, quando a gente fala de EBITDA, ou EBITDA, né, existem várias formas de pronúncia, estamos falando aqui do lucro antes da depreciação, da amortização, dos impostos e do pagamento de financeiro, né? Então das despesas financeiras. Por quê? Porque essas despesas não são caixas, não são sempre caixas, né? Depreciação e amortização. Pensa numa empresa que tem uma grande quantidade de ativos, né? A WEG que tem uma quantidade grande de máquinas. Ela tem uma depreciação contábil que passa pelo balanço dela. Então, quando você olha lá na DRE do resultado da WEG, existe um custo ali da depreciação das máquinas delas. Entretanto, esse custo não existiu, ninguém pagou por aquele custo. Ele é só um custo contábil. Muitas vezes, o pagamento da dívida, né? Ela não acontece todo trimestre, né? O financeiro ali. Às vezes a empresa vai até rolar. Então, isso nem sempre é caixa. Então a gente olha para o lucro, né? O EBITDA, antes da depreciação, da amortização, do serviço financeiro e dos impostos. Em todos os releases, né? Todo o resultado vai ter ali EBITDA, tá? Contra o quê? No preço-lucro, né? A gente olha contra o valor de mercado. Aqui a gente olha com o valor de mercado mais acrescido, né? A dívida líquida. Então pensa numa empresa que vale 100 milhões, ela tem uma dívida líquida de 10 milhões, então qual que é o EV, né? É o valor de mercado 100 milhões mais a dívida líquida dela. Se ela tivesse caixa líquido, você somaria, né? Mas aí você somaria algo negativo. Então, 100 milhões, ela tem um caixa líquido, não uma dívida, de 10, então ela vai ficar com um EV de 90 milhões, tá? Dividido pelo EBITDA. Porque no preço-lucro a gente vê a relação de lucro versus o valor de mercado, então a gente entende quanto a empresa gera de lucro para pagar o acionista, e no EV/EBITDA a gente vê quanto a empresa gera de caixa para pagar o acionista e o credor, né? Então, porque a gente está pegando aqui antes da dívida, tá bom? Esse é um pouquinho do conceito, e da mesma forma, né? Dividindo um pelo outro. EV, né? Que a gente encontrar, dividido pelo EBITDA. Eu peguei aqui dois exemplos, tá? Então, Magazine Luiza e WEG. Então, valor de mercado da Magazine Luiza, 92 bilhões. Valor de mercado da WEG, 166 bilhões. Bom, e a dívida, né? Então aqui eu peguei Magazine Luiza. A dívida é 3,7, mas é negativa. Por quê? Porque não é dívida, é caixa líquido. Tá? Então nas finanças a gente usa o contrário quando é dívida. Então, se a gente está falando de dívida, se ela fosse positiva, você entende que é uma dívida. Se você é uma dívida, mas ela está negativa, você entende que é caixa, tá? É os sinais contrários. O EBITDA, então o EBITDA 2021, 2,2 bi, EBITDA 2022, 3 bilhões de reais, isso estimado, tá? WEG, a gente está falando no valor de mercado de 176, a dívida líquida, ou seja, caixa líquido aqui de 2,7, um EBITDA projetado em 2021 de 4 bi e um EBITDA projetado de 2022 de quase 4,9 bilhões de reais, tá? Então a gente tem as variáveis aqui, nada mais é do que somar o valor de mercado com a dívida e dividir pelo EBITDA. E nessa próxima tabela é isso que nós fazemos, né? Então aqui, Magalu, estou somando esses 92 mais os 3,7, estou chegando no EV aqui de 88,7, tá? Ou seja, o EV é menor do que o valor de mercado porque ela tem caixa líquido. Se ela tivesse uma baita numa dívida, isso aumentaria. E aí, dividindo pelos EBITDAs projetados de 21, né, e 22, a gente vê uma relação de 40 vezes em 2021 e 29 em 2022. Tá? Na WEG a gente faz o mesmo cálculo, né? 166 bi, aí a dívida líquida, né, que é um caixa, a gente soma, né, isso reduz, não é EV menor, 163 bilhões, e a gente divide pelos EBITDAs.
Então a gente vê um EBITDA parecido em 2021, né? 40,8 e 2022, 33,5. Tá? O que a gente consegue tirar daqui, né? Então, EV/EBITDA é um múltiplo maior, né? Geralmente, porque a gente está falando aí que o EV acaba sendo maior, né? Um valor maior do que o market cap. Nesses dois casos não, né? Especificamente, mas na média as empresas têm dívida e a gente pega essa relação de como, né, quanto a empresa está gerando para pagar o acionista e os credores, tá, pessoal? Então, acho que aí a gente consegue tirar mais um ponto, que é o seguinte, né? Estamos falando de empresas de crescimento. Então, quando a gente fala de empresas que não crescem, bancos tradicionais, ou então transmissão, geração, a gente olha para múltiplos baixos, né? 10 vezes, 6 vezes, 12, não muito diferente disso. Quando nós olhamos para empresas de crescimento, né, IVEG e Magalu são empresas que têm um forte crescimento, a gente está falando de múltiplos altos, né, 40 vezes, 30 vezes. É natural pagar múltiplos altos por empresas que têm um forte crescimento. Mas olha o que acontece de um ano para o outro, né? O crescimento é tão forte que ela vai se reduzindo. Se a gente tivesse aqui projetado mais 1 ou 2 anos, a gente vai ver que isso, 2023, 2024, o valor seria bem baixo. Então você compra crescimento, tá? Essa é sempre a lógica quando você olha para um EV/EBITDA, quando você olha para uma empresa que é negociada a um múltiplo alto, né? Você tem que entender que você está comprando crescimento e não, né? São empresas em modelos diferentes, né? Pega uma empresa estável, você tem outro objetivo, né? Não ganhar uma forte valorização, uma forte crescimento da empresa, mas sim uma estabilidade, uma distribuição de dividendos. Tá certo?